Boa tarde a todos, irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais um Hangout aqui no canal de Frente com a Verdade Presente. Conosco já o irmão Rogério Buzzi. Nós vamos fazer a terceira parte do estudo do Apocalipse 17:1. Hoje, Apocalipse 17, a partir do versículo 7. Vai fazer uma recapitalização rápida. Vamos fazer uma oração, a gente vai dar início ao estudo em instantes. Vamos orar, irmãos? Amado Deus, meu bondoso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, antes de mais nada para agradecer essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos encontrarmos como igreja, meu Pai, com todos os nossos amados irmãos, os teus filhos amados, os servos. Vamos ouvir mais da tua sabedoria infinita, Senhor, do teu conhecimento através do nosso irmão Rogério, querido, que tem mensagens, meu Pai, até nós. E o Senhor tem usado ele e protege e guarde ele, a família dele e a todos os nossos amados irmãos também, meu Pai. Agradecido oramos, meu Pai, por mais esse dia, esse sol que cai sobre todos nós, que de certa forma nos alimenta também, meu Pai. Obrigado por isso. Nos concedam uma boa tarde de estudo a todos nós, dá entendimento, sabedoria a nós, meu Pai, que venha do reino as coisas concernentes ao Senhor, meu Pai. Agradecido oramos, Senhor e Salvador, o teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmão Rogério com o irmão. Irmão Rogério? Não sei, o Rogério está na sala, meus irmãos, eu não sei se ele está me ouvindo ou não. O microfone dele está aberto. Irmão Rogério? Ouve. Bom, amados irmãos, o Rogério, aparentemente ele está na sala, eu não sei se ele está me ouvindo. Eu não sei se os irmãos me ouvem, eu queria que os irmãos, por favor, me dessem um ok, se está tudo certo com o som aí na sala aí fora, para a gente ter pelo menos uma referência do que está acontecendo, porque o Rogério está na sala, mas ele não está, acho que ele não está me ouvindo, ou ele está falando... Não, Rogério, você nós não ouvimos, não. O pastor não, olha lá, Camila dizendo, Luiz Cláudio, aqui ok. Precisamos ver, irmãos, se vocês estão ouvindo o Rogério, porque a minha eu acho que vocês estão ouvindo, eu não sei se o Rogério, e o Rogério não está entrando o som dele aqui na sala. Conseguindo ouvi-lo. O irmão não quer sair e voltar, irmão Rogério? Ok. O irmão Rogério saiu, deve estar voltando, acho que vamos restabelecer. Bom, irmãos, vamos aguardar o irmão Rogério voltar. Ouvindo somente o
Marcílio, cara. Camila está perguntando se o microfone está configurado, Rogério. Se você puder dar uma olhada aí, o Rogério não. O irmão Rogério, beleza. Deixa eu ver se o Rogério já voltou. O Rogério não voltou na sala ainda. Um problema lá. Voltou. Irmão. Irmão Marcílio? Irmão Marcílio? Oi. Me ouve Oi. agora? Me ouve? Ouço sim, perfeitamente. Eu tive que sair e entrar de novo, tá? Ok, perfeito. Tá bem? Tá. Agora, então, olha lá. Imagino que agora estão nos ouvindo. Amém. Muito bem. Um bom sábado a todos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito, seja com todos nós. Amém. Meus amados irmãos, não vamos estranhar essas coisas. O inimigo trabalha realmente sempre tentando interromper o trabalho. Vejam que eu estava falando com o Marcílio até agora há pouco, não havia problema nenhum. E nós vínhamos conversando e, enfim, o inimigo ainda tem alguma ação que ele consegue efetivar. Mas vamos em frente, nosso Deus é mais poderoso que isso. Quando hoje novas pessoas e que nos trazem muita alegria de estar aqui conosco, sejam, por favor, muito bem-vindos, Silvana, o Luiz Cláudio, a Rosa já conhecemos, o Carlinhos Quaresma também, Camila, seja muito bem-vinda, jovem. A Maria Renata já está com a gente há algum tempo, o Francisco Lima, que a gente já conhece também, Luiz Cláudio Jesus, o Aquino, esse soldado valoroso, esse guerreiro que está sempre com a gente trabalhando, a Arlete, que nos ajuda, a Rosa, enfim, né, o Ederson Paulino, o Joilton está lá na Coreia, meus amados irmãos e irmãs, ele nos auxilia no trabalho, Luiz Augusto e Aline, também não é preciso falar sobre eles, Ana Caroline, enfim, meus amados irmãos, nós nem podemos citar todos aqui, mas nós queremos agradecer grandemente a Deus por essas pessoas que vêm até nós e que Deus nos faça dignos de todos vocês, meus amados irmãos e irmãs. Hoje nós queremos fazer não uma recapitulação, mas uma pequena introdução rápida, principalmente para essas pessoas que estão chegando até nós. Sei que todos estão desejosos de conhecer novas verdades e de aprender mais, mas nós precisamos andar no passo daqueles que também iniciam e nós procuraremos ser rápidos. Eu gostaria de lembrar a todos os amados irmãos e irmãs das regras proféticas. Não são regras eclesiásticas, são regras que Deus estabeleceu para que a gente possa aprender e aprender com segurança as coisas de Deus. Existem hoje, só no Brasil, mais de 45 mil igrejas, cada uma com as suas revelações, com as suas doutrinas, e certamente isso acontece em função da falta de conhecimento das regras que Deus propõe para que nós estejamos seguros. Regra número 1 está no próprio livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Leio aos irmãos de forma rápida para que a gente possa avançar, repito, com segurança no estudo. Primeiro, para que o Apocalipse? É a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, primeiro lugar, o Apocalipse é uma revelação, não é um mistério, como se tem dito, e é uma revelação com um objetivo: mostrar aos servos de Deus as coisas que brevemente devem acontecer. Então, ponto número 1, que é muito importante que os irmãos e irmãs tenham no coração: o Apocalipse é uma revelação, né, das coisas que brevemente devem acontecer. Claro que este brevemente pode parecer demorar para nós, mas lembrem-se sob o escopo de um Deus que é eterno, de um Deus que promete a vida eterna a todos nós. Qualquer tempo é breve para esse Senhor, e para nós, no caso, é breve porque o Senhor considera já aquilo que Ele próprio tem, aquilo que Ele quer dar a nós, a vida eterna. Então, sempre será de certa forma breve também. Porém, neste caso, aqui
aqueles que estarão entendendo as profecias do Apocalipse. De fato, é muito breve, porque, obviamente, é a geração que irá assistir tudo isso acontecer. Então, não permitam que ninguém engane vocês, como diz o apóstolo Paulo, que ninguém vos engane, né? Então, não permitam que ninguém engane vocês, dizendo, ah, não, isso é do passado. O Apocalipse todo, em primeiro lugar, é para mostrar as coisas que vão acontecer no futuro. Tá? Segundo lugar, Apocalipse 1:19, outra regrinha muito importante para se entender o Apocalipse. Além, claro, do que já falamos, que está implícito, é para os servos de Deus. Então não estranhem se o pastor não entende, se a maioria das igrejas não entende o Apocalipse é revelado aos servos, não é revelado aos filhos de Deus, não é revelado aos santos de Deus, mas sim aos servos. E um servo só é servo quando procura obedecer a Deus. Apocalipse 1:19, então, outra regrinha, e serve para nós. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então João escreve o que ele está vendo no tempo dele, e João escreve o que ele viu, ou o que ele entendeu, inclusive através da palavra de Deus. Ele escreveu as coisas do passado também, e ele escreve do futuro. Então, o Apocalipse revela o que aconteceu, revela o presente e revela o futuro. Por isso, outra coisa que não podemos nos deixar enganar. Pastores dirão, não, isso está no passado. Não. Não, mas isso aqui não está acontecendo. Está. Não, mas isso aqui não vai acontecer. Vai. Certo? Então, sempre tenham em mente que o Apocalipse é as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. A irmã Vera parece que está tendo algum problema. Se alguém puder auxiliá-la para ver o que está acontecendo, por favor, tá bem? Obrigado, Camila. Irmãos, então, essa segunda regrinha é importante. Isaías 28, versículo 10, tem mais uma regrinha importante. Obviamente, todas elas são necessárias, porque na ausência de uma delas, nós podemos ser enganados, né? Então, versículo 9 e 10. A quem, Isaías 28, 9 e 10. A quem, pois, se ensinaria a ciência? A quem se daria a entender o que se ouviu? Principalmente falando de profecia, que é o mais difícil de entender, ao desmamado e ao arrancado dos seios, aquele que acaba de chegar, aqueles que realmente não têm conhecimento, não, esses terão que aprender. Mas como então? Por quê? Por que é tão difícil? Por que as pessoas novas na fé têm dificuldade? Por que aqueles que não são de fato servos experimentados na palavra de Deus, né, e eles precisam passar isso? Por quê? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, existem regras, existem, né, mandamentos, existem ordens que Deus dá, e se você não procura obedecê-las, você não vai conseguir compreender o livro do Apocalipse. E note um outro detalhe, um pouco aqui, um pouco ali. Obviamente que aqueles que são os novos na fé, os desmamados aqui chamados, ou arrancados dos seios, são aqueles que foram arrancados agora dos seios da igreja, são aqueles que, né, estão iniciando como cordeirinhos, na verdade, presente. Eles vêm com muita... beberam nessas igrejas, e é difícil para eles entender, porque num primeiro momento eles vão ter que retirar tudo aquilo que eles aprenderam de errado, para depois poder receber o certo. É o que Jesus disse, é necessário nascer de novo. É o que Jesus disse também, não se pode colocar remendo velho, remendo novo em roupa velha, não vai dar certo. Então nós saímos das igrejas porque... Deus nos deu discernimento para perceber que aquilo lá tudo não estava certo, porque o nosso coração ansiou por uma coisa mais profunda. Cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui, não duvidem disso, vocês estão sendo chamados por Deus, ainda que não entendam, estão sendo chamados e obedecendo a um convite que Deus lhes dá,
que vem ensinando, né, que é para sair de Babilônia, que é para sair dessa contaminação. E Deus chama as pessoas hoje a saírem justamente para que elas possam receber receber a água viva dos céus, receber a verdade presente, aquilo que Jesus chamou de sustento ao seu tempo. Então, essa regra também é muito importante. Outra regra, segundo Pedro 2,10. Lembrem-se que Isaías acaba de dizer, é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, regra e mais regra. Então, ainda que pareça um pouco cansativo no início, é necessário, porque se nós não entendermos as regras, nós vamos ser como a grande maioria que está aí, fazendo interpretações completamente equivocadas, não estaremos crescendo em graça, sabedoria e verdade diante de Deus, que é o desejo de Deus, né? Então, nova regrinha, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 10, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 10, a orientação é relativamente simples, né? Diz, segundo Pedro 2, 10, porque a profecia não vem de particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus. Então, quando nós recebemos a profecia, né, nós precisamos entender que o entendimento, a profecia em si, não vem da parte de homens, mas vem da parte de Deus. É importante considerar isso. A profecia vem da parte de Deus, ok? Eclesiastes 1:9, mais uma regrinha, né? O que diz o livro de Eclesiastes no capítulo 1, no versículo 9. O livro de Eclesiastes é um livro um pouquinho mais difícil de achar, ele está logo depois de Provérbios, e ele também dá mais uma regra, né? 1:9. Só um minutinho, meus irmãos. Eclesiastes 1, versículo 9, então. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então, não há nada novo debaixo do sol. Isso vai em linha com o que escreveu João. Veja que João escreve, né, e diz, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, obviamente, por quê? Porque para que possa, de fato, escrever o que viu, o que vê e o que ainda vai acontecer no futuro, só pode acontecer se, de fato, nós tivermos como regra, obviamente, que nada há de novo debaixo do sol. Então, tudo que vemos no Apocalipse já houve um cumprimento antes, para que a gente não se perca. Deus tem o controle da história de tal maneira que, para que a gente não se perca nisso, Deus permite que a história tenha pelo menos 3 cumprimentos, porque você olhando o que aconteceu, né, você não se perde nisso, né? Aí entra também uma outra regrinha, que ela é importante também, no capítulo 4 do livro de Marcos, capítulo 4 do livro de Marcos, e seria bom aqueles que gostam que anotassem na sua Bíblia essas pequenas regrinhas, porque elas vão auxiliar para toda a interpretação quando os irmãos precisarem, né, profeticamente. Claro que a própria Bíblia que a interpreta, mas essas regras precisam ser, obviamente, obedecidas, né? Capítulo 4 de Marcos, então, nos versículos 11 a 13, é dito o seguinte, 4, 11 a 13. Diz, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Jesus, então, ele vem num determinado momento e diz, vocês não compreendem esta parábola, vocês não percebem esta parábola. Se vocês não percebem esta parábola, como é que vocês vão entender, então, todas elas? Prestem muita atenção nisso. Esta parábola, Cristo dá
falando sobre a boa semente e a semente que cai em vários tipos de solos. Se você hoje tem um solo bom, que é o teu coração, e você abre o teu coração, mas abre como os bereanos, a palavra de Deus diz, né, que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque eles ouviam de bom grado e depois iam ver se as coisas eram assim. Então, em primeiro lugar, não questione o que você ouve por questionar. Ouça de bom grado o que estamos lhe passando, porque entendemos que estamos lhe passando a boa semente da palavra de Deus, mas não confie no homem. Não confie em mim, não confie em Marcílio, não confie nos administradores da verdade sobre o fim, não confie no homem. Vai e verifique se o que estamos falando é de fato bíblico ou não. Isto é segurança para você. Agora, veja que a parábola que foi dada é como as profecias. São simbologias que são apresentadas que precisavam de uma decodificação. Jesus, no final do seu ministério, passa a falar em parábolas para evitar as perseguições desnecessárias. Tudo que ele falava, os fariseus só tentavam ouvir para criar uma armadilha para ele. Muitas pessoas hoje só tentam ouvir para rebater. Não haverá frutos nesse tipo de ouvinte. Esses são ouvintes ruins, são os pedregais, não há profundidade, a palavra ela não consegue adentrar. Outros são os espinhos, são aqueles que até ouvem, mas depois permitem que o pecado sufoque aquilo que aprenderam. Nenhum desses solos poderá ser beneficiado pela profecia. A profecia, então, requer isso. E note que Jesus diz, vocês não percebem esta parábola se você não consegue perceber que o que lhe damos é boa semente, se não consegue perceber que é a palavra de Deus que estamos lhe dando em primeira mão, nenhuma outra profecia poderá ser entendida por você. Porque se primariamente você não consegue saber qual é a palavra de Deus e qual não é, se você não tem o discernimento para isso, você será enganado em qualquer uma das ocasiões. Por quê? Você pode escapar de uma pregação, você pode escapar de duas, mas não escapará da terceira. Em algum momento você vai cair vítima do engano. Por isso é preciso que você conheça bem a palavra de Deus. É preciso que você conheça bem aquilo que Deus realmente está falando através da sua palavra. Hoje, irmãos, a gente ouve, inclusive, e nós vamos ser sempre diretos no que ensinamos, nós ouvimos, por exemplo, as pessoas dizer, não, mas a Trindade tem base bíblica. Doutrinas não podem ter bases bíblicas. Doutrinas têm que ser bíblicas. O domingo tem base bíblica, mas não é bíblico. Explico. O domingo, de fato, está na Bíblia. Jesus, de fato, ressuscitou no primeiro dia. Então, está na Bíblia. As pessoas usam isso como uma base bíblica. Mas onde está o erro? Não é bíblico que o domingo seja o dia do Senhor. A Trindade tem base bíblica? Tem, no sentido de que é fato, Pai, Filho e Espírito Santo existem, é fato, mas não é bíblico, porque a Bíblia não ensina a Trindade na Bíblia. A Trindade é uma doutrina que ensina que há um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Então, ela não é bíblica, embora as pessoas possam dizer que há base bíblica nela. É nesse sentido que falamos que há base bíblica, porque o texto está na Bíblia, os seres que pertencem a ela estão na Bíblia, mas de fato não é bíblica, por quê? Porque a doutrina da Trindade não está de fato na Bíblia, mas sim os personagens que em algum momento dizem que a compõem. Então, o que tentamos colocar é que existem regras que precisam ser bem aplicadas para tudo isso. E, finalmente, nós queremos colocar um outro aspecto que é muito importante para se entender isso. Atos 2, o livro de Atos, capítulo 2, versículos 15 a 17. Atos 2, 15 a 17. Lembrem-se que nós somos bastante enfáticos com os nossos temas,
para que a gente possa ser muito claro no que ensina. Ou seja, né, é melhor que nós sejamos bem prudentes no início, como diz a palavra de Deus, Mateus 24, quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Essa prudência é aquilo que é muito necessário para que a gente não erre futuramente. Atos 2, 15 a 17 diz assim, vejam, os homens, os discípulos de Jesus acabam de receber agora, né, o Pentecostes, estão cheios do Espírito Santo e começam a pregar. Olha que interessante, no versículo 15, né, os homens agora começam a dizer que eles estão bêbados, né? Porque, claro, não entendiam o que eles diziam, mas por que não entendiam? Porque o homem natural não entende as coisas de Deus. Porém, veja o que é dito. Estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então veja só, Pedro está dizendo aqui que o que está acontecendo com os discípulos e com ele, inclusive, que estão pregando agora com poder, é o que havia Deus prometido através do profeta Joel, que eles profetizariam. Mas, irmãos e irmãs, vejam, de fato eram os últimos dias? Não. Não eram os últimos dias conforme nós hoje podemos entender. De fato, ali os filhos e filhas profetizaram, os servos e servas todos? Não. O que estava acontecendo ali então? Estava acontecendo que a profecia estava tendo um cumprimento parcial. Ou seja, de fato, Pedro e todos os discípulos estavam cheios do Espírito Santo pregando, mas não eram de fato os últimos dias e não foram todos aqueles ali que receberam de fato, né, os jovens, os velhos, né, os jovens tendo visão, os velhos tendo sonhos. Isso não aconteceu. Como vai acontecer agora no futuro? Então, a profecia, no seu primeiro cumprimento, no seu segundo cumprimento, ela acontece de forma parcial e ela vai acontecer de forma principal, completa, no seu último cumprimento previsto por Deus. Ok? Se nós tivermos isto em conta, nós não nos perdemos também. Porque hoje muitos dizem, não, isso aconteceu naquela época assim, assim, assado. Não, isso aconteceu já nesse então. Não, o que aconteceu? E se fecham nesse entendimento profético historicista passado e não permitem que Deus lhes revele novas coisas futuras, como é o desejo de Deus. Ok? Então, tendo isso em mente, vamos imediatamente para o capítulo 17, onde vamos estar agora sim, falando um pouco mais sobre esta profecia. Bom, para aqueles que estão chegando, nós aconselharíamos que, por favor, estudem a parte 1 e 2 posteriormente, que vai ajudá-los e muito a fundamentar este estudo. Tá? Apenas, né, de forma rápida, João tem uma visão, né, o anjo chega até ele e diz, vem, eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, o escopo da profecia é, vem e eu vou te mostrar o que vai acontecer, né, com a grande prostituta, a condenação dela que está sentada sobre muitas águas. Então, nesse momento, de forma toda particular, vamos por um momento receber isso para nós. E o convite agora, vamos tomá-lo a nós. Certo? O anjo agora está dizendo a cada um de nós, vem, venha Aquino, venha Camila, venha Luiz, venha Luiz Cláudio, venha Luiz Santos, venham cada um de vocês, Maurício, Vera, cada um dos que estão no Hangout, venham, e eu vou mostrar para vocês,
né, a condenação da grande prostituta, com a qual se prostituem os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E ele começa agora, então, nesse chamado, e cada um de nós, eu quero convidá-los, irmãos, de uma forma toda especial nesse momento, a fechar os seus olhos, literalmente, onde você está. Feche os seus olhos nesse momento e procure nesse momento de olhos fechados apenas imaginar a cena. E você pode imaginar essa cena nesse momento, porque foi dada uma visão. Nós não podemos imaginar doutrinas, nós não podemos imaginar interpretação, mas nós podemos imaginar o que João viu. E isso nós podemos fazer com segurança, porque a visão não é o ensino que ele tem que ter, a visão é apenas uma forma pela qual Deus vai revelar algo mais profundo. Então, feche os seus olhos e procure ver neste momento uma mulher sentada sobre uma besta com 7 cabeças, uma mulher com um cálice na mão, com vinho nela. Esta é a visão. Isso é o que você vê. Mas lembre-se, os homens da fé não são guiados pelo que vem. Eles olham, mas eles aceitam não o que estão olhando, mas sim o que significa o que estão olhando. Por isso nós somos homens chamados por Deus a nos apoderar da fé, daquele que diz, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então você agora olha uma figura, mas você não vai ensinar para as pessoas que existe uma mulher sentada numa besta no meio do mar. Você vai ensinar o que isso significa, porque é para este propósito que Deus te chama, ensinar de fato isso. E por que foi dado desta maneira, né? Exatamente desta maneira, a lição aqui das profecias. Lembrem-se, né? Lembrem-se que havia uma razão toda especial pela qual Deus fez e faz isso hoje também. A razão, irmãos, a razão, ela vai além daquilo que nós podemos imaginar. No livro de Marcos, vamos voltar só um pouquinho, no livro de Marcos, no capítulo 4, versículos 11 a 13 que falamos, lembrem-se que nós falamos da parábola, e a parábola, ela tem uma razão de ser que é 14, vamos ler o versículo 15. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E por que isso foi dito? Veja que no versículo 11, por isso tragam para hoje, para cada um de vocês. Vejam, tragam para vocês. Imaginem agora Jesus falando com vocês, imaginem agora vocês perguntando para Jesus, e olha o que é dito. E ele lhes disse, a vocês é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, todas essas coisas se dizem por profecias, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Ou seja, aqueles que não querem de fato servir a Deus, aqueles que não querem de fato obedecer, veem, mas não enxergam. Ouvem, mas não entendem. E é exatamente o que faz a profecia. Então, João escreve de forma simbólica exatamente para isso, para que as pessoas possam, aquelas que querem, possam entender, e aquelas que não querem entender, de fato, não poderão, mesmo depois resolvendo entender. Ou seja, elas leem, mas não entendem nada. João escreve na época, veja que Roma era a Babilônia, ali na época, e simplesmente as cartas passaram pelos soldados, os soldados olharam, não entenderam nada daquilo e deixaram que as cartas chegassem a quem tinha que chegar. Se soubessem que se estava falando contra Roma, eles não permitiriam que essas cartas chegassem ao destino. Como foi escrito em simbologia, eles não entenderam absolutamente nada, então as cartas chegaram, por isso elas estão até
chegaram também até nós hoje. Claro que Deus tem os seus meios e Deus teria outros meios se aqueles falhassem, mas Deus é perfeito naquilo que faz, né? Então, seguindo, né, a mulher estava vestida de púrpura de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tinha na mão um cálice cheio das abominações da imundície da sua prostituição, na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Versículo 6, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então, e aqui iniciamos de fato o nosso estudo, não sem, porém, antes fazer uma pequena explicação. Vi que a mulher, vi que a igreja. E aqui começa a dificuldade de muita gente. O diabo tem levantado hoje, no meio inclusive de pessoas que se dizem da verdade presente, que estão buscando, que é o Islã que cumpre essa profecia, que o Islã é esta grande cidade. Irmãos, voltem a fita, certo? Vejam, vamos, se necessário for, feche os olhos novamente e ouça o anjo dizendo: veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta. Prostituta, mulher prostituta. Em primeira instância, prostituta é uma mulher, não é uma igreja. É uma mulher, não é uma cidade. Em primeira instância, mulher é que é prostituta e não cidade. Por isso, tenham em mente isso. Venha, eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta, que se assenta sobre muitas águas. Bom, é uma igreja que domina sobre muitas águas. Que são águas? 17:15. As águas que viste onde se assenta a prostituta, a mulher, a igreja caída, são povos, multidões, nações e línguas. Então vejam que o anjo tem um objetivo principal. Vem, eu vou te mostrar a condenação da igreja em primeiro lugar, não da cidade. Mulher em profecia nunca foi cidade, nunca foi nação. Mulher em primeiro lugar é igreja, repetimos, para que não fique dúvida. Claro que depois vai entrar a cidade, não discutimos isso, mas por favor, ponto a ponto. O anjo vem e diz, vem, eu vou te mostrar a condenação da igreja, certo? Muito bem, que domina sobre muitas águas. Ela é o problema é a igreja. Lembrem-se, irmãos, do que disse Jesus, não temam aqueles que podem fazer dano ao corpo, temais aqueles que podem lançar vossa alma ao inferno. O problema é o espiritual sempre, sempre espiritual em primeiro lugar. Versículo 6, então, vi que a igreja estava embriagada do sangue dos santos. Bom, na época de João, como isso aconteceu? Aconteceu exatamente com Roma fazendo através do seu imperador isso. Nero foi um grande perseguidor da igreja e depois estava aqui João na época de Domiciano fazendo isso. Mas lembrem-se que quem de fato moveu a perseguição, quem crucificou Cristo, quem de fato perseguiu os discípulos sempre, foi a igreja de Deus, ok? Foi a igreja, foi o sinédrio que levou Jesus para a cruz. Claro que aqui é Roma, não se discute em primeira instância isso, mas por favor não vamos nos perder no sentido de que o problema primário é a igreja. Depois vem uma questão onde se apresenta a cidade, conforme vamos ver aqui, tá? Então, em primeiro lugar, versículo 6 de novo. Vi que a igreja estava embriagada do sangue dos santos. Bom, quem foi que matou milhares de cristãos no passado? Quem foi que realmente perseguiu? Notem, por exemplo, do ano 538 a 1798, mais cristãos foram mortos do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. E quem fez isso? Igreja Católica Apostólica Romana. Foi a Igreja Romana que fez isso, assim como Roma fez isso depois
da igreja que perseguiu Cristo e tem sido de lá para cá assim. Ela uniu aqueles que realmente fizeram isso. Embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Capítulo 11, versículo 18 do mesmo Apocalipse, mostra claramente essas testemunhas. 11, 18. Iraram-se as nações, veio a tua ira, o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Estas são as testemunhas que estão relatadas em Apocalipse 11. E veja que diz aqui que ela estava embriagada, ou seja, foi muita gente realmente, não foi pouca gente, ou seja, foram muitos mortos, né? E João então diz, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Irmãos, prestem atenção agora nisso, né? Tudo, absolutamente tudo que a palavra de Deus ensina, cada palavrinha que está na profecia tem sua importância, tá? Primeiro, o versículo 5 diz, na sua testa estava escrito o nome, a Grande Babilônia. Peraí, irmãos, vamos entender bem isso para que a gente não erre. Se bem de um lado é mostrada a mulher, a prostituta, certo? A igreja. Por outro lado, agora, a Grande Babilônia, que é a mãe das prostituições e abominações da terra, ela tem um escopo inicial nesse escopo, que é a prostituta mãe. Mas vejam no Apocalipse, no versículo 13 de Apocalipse, o que é dito. Versículo 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso de dia nem de noite, etc, etc, etc. Deus vem e diz que, como resultado de não aceitar a segunda mensagem angélica, o vinho de Babilônia agora, sendo recebido, provoca agora o vinho da ira de Deus. Mas por quê? Vejam o que disse pouco antes na mensagem que é a de hoje para que se retire dela. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, caiu a Igreja Católica, aquela grande cidade que a todos deu a beber do vinho da ira da sua. Lembrem-se que a mulher prostituta, ela domina sobre a grande cidade. Quem realmente domina sobre o Vaticano, quem de fato domina sobre esta cidade caída, é a Igreja Católica. Mas existe uma outra coisa que nós precisamos entender sobre isso. Lá é dito da Babilônia, mas aqui é dito da Grande Babilônia. E onde vamos encontrar a Grande Babilônia? Apocalipse 18. Apocalipse 18, versículo 2. Clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a Grande Babilônia. Então, esta Grande Babilônia não é a Babilônia, é a Babilônia, que é a igreja mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana, aqui representada como cidade, e unida agora a todas as outras igrejas que se unirão a ela. Então, para que não fique dúvida, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a prostituta mãe, ela domina sobre uma cidade, e ela agora forma, como mãe que é, ela forma a Grande Babilônia, onde suas filhas se unem a ela, formando agora um sistema todo corrompido que une igrejas, as grandes cidades e une as nações, povos, multidões e línguas. Isto vai formar a Grande Babilônia. Por isso é falado de Grande Babilônia. Babilônia é confusão. Então, esta grande confusão, onde cada igreja pode manter a sua confusão doutrinária,
trazê-la para dentro do seio do ecumenismo, formando a grande Babilônia, e está tudo bem. Unidos na diversidade, ou leia-se sobre o princípio do céu, unidos na mentira. E é isso que Deus quer evitar. Por isso diz, sai dela, povo meu. Então, as igrejas hoje, elas se juntam pura e simplesmente, cada uma ensinando arrebatamento secreto, outra ensinando a trindade, outra ensinando o inferno católico, outra ensinando adoração a santos, outra ensinando adoração a Maria, outra ensinando que se pode adorar imagens, outra ensinando domingo. Venham, não tem problema. Podem ensinar o que vocês quiserem. Vamos nos unir na bondade, no amor, no respeito, entre aspas, e não há problema nenhum. Podem ensinar o que vocês quiserem, só não vamos atacar umas às outras. Só não vamos dizer que essa ou aquela está errada. Isso é que não pode. Então, obviamente, entendendo que conhecereis a verdade vos libertará. Quando a verdade não é ensinada, e cada um pode ensinar o que acha que deve, o que vai acontecer é muito simples, né? O engano vai tomar posse e as pessoas continuarão escravizadas, né? A partir do versículo 7 agora, então, a partir do versículo 7, e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Por que te admiras? Claro, como João não iria se admirar? Irmãos, João já tinha visto Roma perseguir. João já tinha visto a própria igreja, que se dizia igreja de Deus, perseguir a Cristo, ele próprio e aos discípulos. Mas agora ele vê com olhos do futuro. Ele vê ali que a igreja mesmo passaria a perseguir de uma forma toda assuntosa. Ele vê ali as igrejas todas que se dizem igrejas unidas perseguindo o povo de Deus. Como ele não se admiraria? Vendo aquela que era a igreja que Cristo levantou agora, se corrompendo, apostatando, e no futuro ele vê agora aquela que deveria ser a igreja e todo um povo enorme chamando-se de cristão e perseguindo um outro povo. Prestem atenção nisso, irmãos. Pessoas que se dizem cristãos. Era como se João olhasse para uma igreja, estava escrito lá, Igreja de Jesus Cristo, e saíssem de lá pessoas para perseguir outras. E ele olha para outra igreja e diz lá, Igreja Universal da Graça de Deus. E saiu perseguir o povo de Deus. E olhou para uma igreja que se diz Igreja Católica Apostólica, que ele era um dos apóstolos, uma igreja se dizendo ensinar o que ensinou ele, João, que era um apóstolo, perseguindo o povo de Deus. E ele olha para todas estas igrejas agora que tem placas dizendo igrejas cristãs, perseguindo o remanescente de Deus, perseguindo a verdadeira igreja de Deus. Como ele não se admiraria? E o anjo me disse, por que você se admira, João? Te direi. Peraí, irmãos, eu quero que prestem muita atenção no que vamos falar agora, meus amados irmãos e irmãs. Prestem muita atenção nisso. O anjo diz, eu te direi. Bom, espere aí. Então a Michele, a Camila, o Luiz, cada um dos irmãos que estão aqui agora, que pela fé estamos vendo o que está acontecendo lá com João. A partir de agora, irmãos, e nunca esqueçam disso, porque vocês serão atacados violentamente com essa profecia, como nós já temos sido atacados. Já tem nos chamado de falsos profetas, porque ensinamos errado um cumprimento passado. E já vamos explicar sobre isso. Paciência, os irmãos poderão tomar a sua decisão. Mas, irmãos, lembrem-se disso. A partir de agora, eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Quem disse isso? O anjo de Deus. O anjo de Deus está dizendo, então, eu vou te dizer. E aí vem o pastor e diz assim, não, mas isso quer dizer isso. Não. Eu
te direi. O anjo agora vai explicar a profecia. Isso é chave para entender. A partir de agora não estamos mais em terreno profético. O anjo vai passar a interpretar a profecia para nós. Não há o que discutir, a não ser que queira discutir com o anjo. Ok? Ah, mas eu não acredito nisso. Vá discutir com todo respeito com o anjo do Senhor. Ah, mas o pastor Leandro Quadros diz que é reinos. Eu fico com o anjo. Leandro Quadros não sabe mais do que o anjo. Ah, mas o Rodrigo disse isso, o pastor disse aquilo. Os pastores estão unidos, os poucos que ainda pensam estudar um pouco de profecia, ficam na profecia histórica, na chamada interpretação metálica. Fiquem com o que diz o anjo. Vamos seguir devagarinho. Eu te direi o mistério da mulher. 17:3. Eu te direi o mistério da mulher. 17:3. Levou-me espírito a um deserto e vi uma mulher, igreja, assentada sobre uma besta. Besta, nação. Uma mulher dominando uma nação de cor escarlate, cor vermelha, cor de pecado, que estava cheia de nomes de blasfêmia. É uma igreja que preside uma nação, o Vaticano, com nomes cheios de blasfêmia. O pecado da blasfêmia é o homem passar-se por Deus. Somente o Vaticano faz isso. Somente o Vaticano tem líderes que se chamam Deus na terra. O nome Papa quer dizer pai, mas não é um pai comum, quer dizer pai do cristianismo. E o único pai que o cristão tem é Deus. Por isso é dito, ninguém chameis de vosso pai na terra, porque um só é o vosso pai que está no céu. Isso é blasfêmia. Quando uma nação, quando uma igreja ensina ao mundo, este vinho de Babilônia, de que há um pai terreno para todo o cristianismo. Blasfêmia absoluta, e esse é o pecado desta igreja e desta nação. Este não é o pecado do Islã, irmãos. O Islã não tem ninguém que se diga Deus. Por favor, tenham isso em mente. Nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, eu te direi o mistério da igreja, da besta que atrás. Besta, capítulo 13, versículo 18. Capítulo 13, versículo 18. Claro que entre todas essas blasfêmias são muitas, como, por exemplo, o poder de perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. Por isso queriam apedrejar Jesus. Só que Jesus disse, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então, até te digo, toma o teu leito e anda. Ou seja, Cristo pode perdoar pecados porque recebeu a autoridade do Pai para fazer isso, mas os padres não receberam a autoridade de Deus, os bispos não receberam, cardeais não receberam, e Papa menos ainda recebeu poder para perdoar pecados. Por isso é que são as blasfêmias, mas principalmente a blasfêmia do homem tentar passar-se por Deus, né? Então, no capítulo 13, versículo 18, vejam que aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então, ao mesmo tempo em que nós temos besta como nação, não podemos esquecer a profecia, meus irmãos, de Daniel, certo? Daniel mostra claramente que a besta é nação, certo? Vamos ler para que isso fique bem claro. Lembrem-se sempre que a profecia é Daniel, Apocalipse é a revelação. No capítulo 7 de Daniel é dito, vamos ler apenas de forma rápida, os versículos 1 ao 4. No primeiro ano de Belsazzar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e
4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiu do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, que se levantou de um lado, etc, etc, etc. Então, nós temos, em primeira instância, ou seja, da forma mais firme, biblicamente, que besta é homem. Peraí, como? Besta é homem, mas também é reino. Prestem muita atenção nisso, porque vai ajudar demais isso quando nós formos confrontados. Vejam, 4 animais grandes, animais que dominaram. Quem foram? Babilônia, Medo-Persa, Grécia, certo? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Vamos falar só desses 4 animais por enquanto, porque é só o que importa agora. O primeiro era como leão, etc, etc, etc. Então, nós tivemos o primeiro como leão, Babilônia. O segundo, que era o urso, que era Medo-Pérsia, que levantou de um lado, porque houveram o rei Ciro, Medo, e o rei Artaxerxes, Persa. Então, nós tivemos 2. Por isso, um levantou de um lado. O rei Ciro era mais poderoso no início, mas, finalmente, foi Dario quem depois finalizou a história desse reino. Mas quero que prestem atenção nisso. O leopardo, Grécia. Mas, embora sim sejam nações representados, né, ali pelos animais, lembrem-se e leiam com atenção para a gente não errar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Por quê? Porque foi Nabucodonosor que, não a Babilônia, mas Nabucodonosor que, com asas de águia, estava dizendo, não, esta grande Babilônia que eu edifiquei pela força do meu braço, pela excelência do meu poder, e ele quis, assim como o diabo que disse que elevaria o trono dele acima do Altíssimo, também o rei de Babilônia, o rei Nabucodonosor pediu adoração, fazendo uma estátua dele próprio pedindo adoração. Então, ele, em primeira instância, é esta besta. Lembrem-se disso. Por isso diz, o primeiro era como leão, o primeiro era Nabucodonosor, como um leão, tinha asas de águia, tentou roubar a adoração a si. Olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Por quê? Porque Nabucodonosor tinha um coração de animal. Quando ele quis adoração a si, Deus fez dele como um animal. Foi dito, você vai comer da grama, Daniel dá a ele, né? Vocês podem estudar isso no capítulo 4 de Daniel mesmo, onde ele é jogado como um animal, e por 7 anos ele comeu como um animal, ficou praticamente louco, mas daí foi arrancada essas asas dele, foi arrancado esse orgulho dele imaginar que poderia receber a adoração que é devida somente a Deus. E aí ele é levantado da terra de novo, é posto em pé como um homem, ele é reintegrado e foi-lhe dado um coração de homem. Agora foi dado um coração que pensa, que raciocina, e nunca mais ele se levantou contra o Deus do céu da maneira como fez, ao ter sido dada toda a luz que foi dada a ele. Lembrem-se que no sonho que ele teve, Daniel explicou bem para ele que a estátua era cabeça de ouro, porque representava o reino dele, depois vinha prata, depois vinha bronze ou metal, depois vinha ferro. Ele no começo aceitou, mas depois o orgulho dele se prevaleceu e ele pediu para fazer uma estátua toda de ouro, mostrando que o reino dele nunca seria derrubado e, além de tudo, ainda pediu adoração. Então, por isso, estamos falando que, em primeira instância, ou seja, numa profecia mais completa, estamos falando de homem. A profecia, então, nasce no seu primeiro cumprimento como nação, mas ela vai culminar como besta. Por isso é que se faz muita confusão no livro de Apocalipse, nesse mesmo capítulo 17, quando entra nos reis, quando entra nas cabeças e começa a confusão. Com paciência, nós vamos vendo cada ponto como entendê-la, né? Então, eu te direi o mistério da mulher, da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui eu quero que os irmãos também prestem bastante atenção nisso. A qual tem 7 cabeças e 10
chifres. Muito bem. Nós temos agora os elementos: mulher, igreja, besta, nação, mas também depois homem. Até aqui, nação. Prestem atenção nisso, irmãos. Eu te direi o mistério da igreja e da nação que atrás, onde ela está localizada, onde ela está assentada, por quem ela é dominada. E esta nação tem 7 cabeças. O que é cabeça na Bíblia? Na Bíblia, irmãos. Ah, mas espera aí, eu acho que... Ah, não, mas o meu pastor disse... Bíblia, meus amados irmãos. Como se estuda? Qual é a regra que falamos? Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Lembrem-se, Apocalipse é a revelação. Daniel é a profecia. Para que fique claro, vamos para a profecia, então, para a gente não errar. Vamos lá na profecia, um pouco aqui, um pouco ali. Vamos lá para Daniel de novo. Vamos no capítulo 1, capítulo 2 de Daniel. 2 de Daniel. E vamos ver se dá para discutir. O rei tem um sonho. Nesse sonho, ele vê uma estátua. A cabeça era de ouro. E o que é dito? No versículo 36, nós temos agora um servo de Deus interpretando a profecia. Se eu tenho dúvidas, o irmão tem dúvida, mas o Rogério pode não ser uma pessoa obediente. Amém, irmão, pode mesmo, é um pobre pecador. Ah, mas o irmão Marcílio, mas o irmão Aquino, mas o irmão Maurício, mas o irmão... Verdade, verdade. Mas Daniel é um servo de Deus, sem dúvida nenhuma. E o anjo do Senhor foi incumbido por Deus para trazer, notificar aos servos dele nesta terra a sua profecia. Então eu não posso duvidar. Eu posso duvidar do Rogério, eu posso duvidar de quem eu quiser, mas eu não posso duvidar de Daniel, eu não posso duvidar do anjo do Senhor. Então, Daniel diz, capítulo 2, versículo 36, este é o sonho, também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Espera aí, ponto número 1. Diremos? Quem está falando ali? Daniel. Por que ele diz diremos? Porque não sou eu, rei. É Deus falando através de mim, então diremos. Eu, pelo Espírito de Deus, falarei. Mas as palavras são de Deus. Por isso, diremos. Quem diremos? Dirá o Pai, através do seu Filho que irá revelar. Dirá o anjo que está notificando-me disso, trazendo até mim isso, e direi eu pela minha boca. Mas é o Senhor falando a ti. Por isso, diremos. Diremos na presença do rei. Quem está falando então em primeira instância? Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então é Deus falando agora, pelo seu Espírito, através de Daniel. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus tem te dado o reino, o poder, a força e a majestade. Onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo, aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Peraí. A quem Daniel, pelo Espírito de Deus, está dizendo que é cabeça? Um homem. Então, cabeça, em profecia, não é reino. Cabeça é pessoa. Ele não disse, Babilônia é a cabeça de ouro. Não, ele disse, tu és a cabeça de ouro. Por quê? Cabeça é líder. A igreja de Jesus Cristo tem uma cabeça. Nós somos os membros, mas a cabeça é Jesus Cristo, porque a igreja de Deus nesta terra só tem uma cabeça. Cristo Jesus. Só tem um líder. Cristo Jesus. E qualquer outra
cabeça que se aventure a imaginar que pode ser o líder da igreja nesta terra, seja pastor, seja papa, seja bispo, seja quem for, só pode ser a besta, só pode ser de fato fora do escopo de Deus, porque Deus não autorizou homem absolutamente nenhum a ser líder da sua igreja nesta terra. A igreja que Cristo levanta tem como cabeça Cristo e tem 12 discípulos. Foi a igreja católica que inventou que Pedro era o primeiro papa. E nós não podemos cair nisso. Estejamos na igreja adventista, estejamos na igreja pentecostal, estejamos na igreja batista. Se tem um líder, este líder está tomando o lugar do único que deve sentar-se no trono da igreja, como líder absoluto, como cabeça absoluto. No momento que há um presidente de uma igreja, nós temos um problema seríssimo, eclesiasticamente falando, porque Cristo é o cabeça e ele tem o grupo de pessoas dele, que assim como os discípulos, são chamados pela Bíblia de colunas da igreja, mas jamais poderão ser o fundamento dela. E quando há um presidente, ele se torna o fundamento dela e passa a ditar o que os pastores e o que os membros devem ensinar. Ele toma o lugar de Cristo. E é isso que acontece nas igrejas que as pessoas estão hoje. Elas são impedidas de ensinar o que a Bíblia diz. Se elas ensinarem o que a Bíblia diz, aquele que se acha o fundamento dela, imediatamente as tira para fora. E isso é o que tem acontecido. Então, para que não se perca, irmãos, profeticamente, cabeça é líder e cabeça é pessoa. Pessoa que lidera, pessoa em cargo de liderança é o que a Bíblia chama de cabeça. E quando este líder passa a perseguir o povo de Deus, ele deixa de ser cabeça, deixa de ser líder e passa a ser besta, porque passa a perseguir. Essa é a diferença, irmãos. Enquanto hoje o papado está quieto, eles são cabeças. A partir do momento que o Papa passar a perseguir, ele passa a ser besta. A nação alemã, enquanto não havia Hitler ali, que era depois o seu cabeça, era apenas uma nação. Quando Hitler a toma, ela passa a ser uma besta e passa a perseguir os judeus, e passa a perseguir os negros, e passa a perseguir uma série de pessoas que, em última instância, procuravam apenas levar as suas vidas da forma como imaginavam. Deus não levantou absolutamente ninguém para perseguir, nem os que desejam servir ao diabo, se assim o quiserem. Diz o Senhor, a vingança é minha. Então, hoje, nós vemos esta igreja católica que matou, que torturou, que derramou o sangue das testemunhas de Jesus, levantando-se, criando o ecumenismo, juntando todas as igrejas agora sobre ela, as igrejas agora se unindo a ela, nós estamos vendo isso, e o resultado vai ser um só. Vi que a igreja estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Isso é o que vai ocorrer e nós já estamos vendo os sinais disso, não através do Islã, que sempre perseguiu. O Islã sempre foi contra os cristãos, desde, irmãos, desde Ismael e Isaac essa guerra começou. Desde lá. Então não há por que imaginar que tenha alguma diferença. A questão é que aqui é apresentada uma mulher, e é apresentada uma admiração, e é apresentado o que fez, e é apresentado o seu grande pecado. Repito, ponto a ponto, blasfêmia, perseguição, período, tempo, mistério, doutrinas falsas.
tudo, absolutamente tudo, é levado a ela. E mais, principalmente unindo todas as igrejas sobre o seu guarda-chuva. O Islã não tem isso. O Islã não domina sobre povos, nações, multidões e línguas. O Islã tenta pela força entrar em algumas, mas não é aceito. O papado consegue isso tudo pelo engano. A Igreja Católica consegue pelo engano. O livro de Daniel diz que seria pelo engano, pela astúcia que faria isso. E é o que vemos exatamente acontecendo hoje. E para encerrar apenas esses aspectos, a qual tem 7 cabeças, então são 7 líderes e 10 chifres. Chifres, na palavra de Deus, vamos para a profecia de novo para a gente não se perder. Chifres, no livro de Daniel, nós vamos encontrar isso de novo, que é onde a profecia tem que se cruzar o tempo todo. Daniel, no capítulo 7, versículos 7 e 8. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços, pisava os pés o que sobrava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Então, peraí, diferente, ele é diferente da Alemanha, ele é diferente da Grécia, ele é diferente da Babilônia, ele é diferente do Islã, ele é diferente de todos eles. Por quê? Porque ele é de fato uma nação que se diz cristã, uma nação que mistura, né, a força espiritual com a força física. É uma nação e ao mesmo tempo é uma religião, porém uma religião que se faz passar por cristã. Então, diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Os chifres são os poderes. Roma, quando se divide, finalmente, né, os bárbaros se incorporam ali naquele território, e aí o tempo passa, nós temos estas nações que foram arrancadas, que não aceitaram a direção papal, os ostrogodos, os visigodos e os érulos. 10 nações bárbaras que se unem sobre a bandeira do catolicismo, se unem ao papado, porém, ostrogodos, visigodos e érulos não aceitaram. Exatamente 3 que foram arrancadas pelo papado, ficando 7. Mas aí o que acontece? Passa o tempo e novamente agora estas nações vão emprestar o seu poder ao papado. Portugal, Inglaterra, Alemanha, França, todas aquelas nações, Europa, todas elas se uniram ao papado, emprestando o seu chifre, emprestando o seu poder. O chifre é o elemento de defesa dos animais, essas pontas. Esta é a força do Vaticano, que usa essas nações para cumprir o seu intento. Por isso é que aconteceu isso tudo. Agora, a palavra de Deus finalize apenas nesse aspecto, queremos encerrar aqui, deixando mais 2 versículos. Apocalipse 13, versículos 11 e 12. Vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Falava como dragão e exerce o poder da besta na sua presença. Como então isso funciona? Com os chifres semelhantes ao de um cordeiro. Essa nação tinha como seu poder, os Estados Unidos tinha como seu poder macro os chifres, que é o protestantismo e o republicanismo. Foi quebrado, conforme Daniel 8 vai mostrar, foi quebrado, dando lugar ao catolicismo. O catolicismo quebrou esses 2 chifres nos Estados Unidos da América, e hoje os Estados Unidos da América nem de longe é o que já foi.
Hoje é uma nação dividida entre catolicismo e protestantismo. Aquela mesma nação que proibiu o papado de pisar em solo americano, hoje está completamente está hoje já 50% com os dogmas católicos em si, e está de fato hoje como uma meia nação católica já. Esses chifres são as nações que vão se unir a ela, são os mesmos 10 dedos que foram vistos na estátua de Nabucodonosor, que farão finalmente unidos à perseguição ao povo de Deus. Irmão Marcílio, são 5h20 e até aqui creio que podemos encerrar dando continuidade, se possível no próximo sábado, ou se não, fora esse próximo sábado, no outro. Vamos devagar para a gente pautar bem o estudo, porque não adianta acelerarmos, ir pegando tudo atravessado, porque no primeiro momento que o inimigo vier com uma interpretação espúria, se nós não estivermos muito bem fundamentados, vamos cair. Que Deus nos abençoe a todos. Ok. Perfeito, irmão Rogério. Agradeço imensamente ao irmão a presença que está na sala conosco, a todos os amados irmãos que estão atentamente ouvindo esse estudo, a revelação dessas profecias aí. Nós ou voltamos então no sábado, dia 13, ou então no próximo dia 10, para a quarta parte desse estudo aí fantástico. Uma oração para a gente encerrar? Amém. Vamos fazer. Vamos orar então. Bondoso Deus e Pai, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor por Tua palavra, pela bondade Tua, por tudo que o Senhor nos tem dado. Nos vem à mente, Senhor, Mateus 24. Que sinal haverá da Tua vinda e do fim do mundo? Teu Filho passa a explicar em particular, Senhor, aos Teus servos. E ao explicar em particular as profecias que indicariam a vinda do nosso Senhor, ele mostra claramente que seria desta maneira. E após ele mostrar passo a passo as coisas que iriam acontecer, finalmente ele nos faz uma pergunta. Quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Fidelidade e prudência. Fiel à palavra de Deus e prudência, com calma, com tranquilidade, mas com segurança. Por isso, Pai, sei que muitos aqui gostariam e estariam desejosos de avançar mais, de talvez ouvir mais, de receber, quem sabe, de uma forma mais direta, nós entrarmos direto até o final da profecia, mostrando cada elemento, mas que o Senhor possa fazê-los entender, Senhor, que os fundamentos dos teus ensinos devem ser solidificamente arraigados no coração. Devem estar colocados, Senhor, pelo teu dedo poderoso, de tal maneira escrito que ninguém possa arrancar. Nós não podemos, no tempo em que vivemos, Pai Celestial, sermos nem como aquele solo que era em meio aos pedregais, que é quando não conseguiu a raiz se aprofundar naquele solo de tal maneira que o inimigo não pudesse arrancar. E aí vieram os pássaros e o arrancaram. Nós não podemos ser, Senhor, de maneira nenhuma, como aquele solo duro ao pé do caminho que também não conseguiu brotar a semente. E tampouco podemos ser, Senhor, ouvintes que pura e simplesmente ouvem, como hoje dizemos, entra por um ouvido e sai pelo outro, Senhor. Precisamos que o Senhor grave no nosso coração, com o teu dedo poderoso, esse mesmo dedo, esse mesmo Espírito do Senhor, pelo qual, com o seu poder, o Senhor escreveu na rocha um dia a tua lei. Escreve também na rocha do nosso coração as tuas palavras, para que ninguém possa arrancá-las de nós. E quando vier o inimigo, e ele virá, tentando arrancar dos nossos corações o que do Senhor aprendemos, não permita que seja feito. Abençoa cada um dos que aqui estão,
cada um dos que ouviram, cada um dos que ouvirão ainda um dia a tua palavra, possamos de fato, Senhor, ser firmes como a rocha, firmes como o cabeça desta igreja instituída pelo Senhor, firmes como Cristo, que não se demovia pelos ensinos dos falsos profetas ou dos sacerdotes. É por Jesus que te pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Irmão Amém. Marcílio, muito obrigado pela Oi, oportunidade. Rogério. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs e que no próximo sábado, né, em podendo, todos estejam novamente conosco para que possamos, quem sabe, finalizar esta profecia. Amém. Deus seja com todos. Amém. Amém. Irmãos, bom final de sábado a todos. Bom sábado, irmã Joana. Bom sábado, irmão Rogério Guzzi. Deus abençoe a todos grandemente. E se nós não voltarmos no dia 3 de junho, no dia 10, nesse estudo. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos grandemente. Obrigado, Rogério. Irmão Marcílio, perdão, de fato, né, até a irmã Camila coloca aqui que a gente abra para as perguntas, né? No próximo sábado, então, se não for no próximo sábado, no outro, a gente encerra e aí abre para as perguntas de todos, mas os irmãos vão marcando as perguntas antes para que quando, né, vierem a gente possa respondê-las de forma rápida e ajudar o maior número possível de pessoas, tá bem? Muitas vezes até a gente nem se preocupa tanto com as perguntas, porque como a gente vai bem devagar, em ponto a ponto, normalmente o que acontece é que a pergunta que você tem hoje vai ser respondida no avanço do estudo amanhã, mas, né, aquelas perguntas que forem pontuais, fiquem à vontade aí, o próximo estudo, então a gente já começa a responder de novo, tá bem? Deus abençoe a todos. Ósculo Santo, meus irmãos e irmãs. Marcílio, Deus te abençoe muito. Irmã Joana. Amém. Amém. Pode ser. Os irmãos também podem fazer as perguntas, Rogério, se não for muito, embaixo do estudo, aquela área para comentários, ela fica aberta, né? Fica até mais fácil, a gente ganha até mais tempo no Hangout. Não, né? E é melhor porque daí as perguntas ficam registradas para ajudar a outros, né, que vão entrar e vão assistir, porque as perguntas aqui não ficam registradas, né, a não ser as que são gravadas, né. Muito bem. Tá bem. Amém. Irmãos, até o próximo estudo, então. Deus abençoe a todos. Obrigado, Rogério. Obrigado a vocês.